quando você tenta fazer uma junção sem um relacionamento bem definido, certo? Então, inúmeros relatórios você tem junções para serem feitas, e essas junções, se não tiverem bem definidas, você não vai conseguir ter performance. E esse é um erro que acontece com muitas pessoas mesmo, eu já vejo aqui no canal, porque tem muita gente que me passa script e fala assim, Edson, estou com um problema nesse script aqui, que ele está muito lento, ou às vezes vai falar sobre outro problema, não é nem sobre lentidão, mas vai falar assim, como que eu faria uma soma dessa informação aqui, assim assado. Quando eu bato o olho no script, eu vejo nitidamente, às vezes, que tem algum tipo de problema de junção ali, certo? Então, a junção, ela acontece em inúmeros relatórios. Olha, são vários relatórios que possuem junções, vocês sabem disso. Se duvidar, 95% dos relatórios de vocês têm junções com várias tabelas, inclusive. E aí vem inner join, left join, inúmeras possibilidades. E para essas junções, se elas não estiverem bem definidas, com o relacionamento entre as tabelas bem definido, você vai ter problema, certo? Então, o que acontece? Eu tenho uma tabela aqui para poder exemplificar isso para vocês. Vou colocar aqui na minha tela de volta do computador. Então, vamos lá. Eu tenho duas tabelas aqui, que é a tabela playlist e playlist item. É como se fosse playlist de músicas, tá? Eu coloquei dados aleatórios aqui, certo? Então, a gente tem aqui, ó, na tabela playlist, eu tenho o ID e a descrição da tabela, certo? Na tabela playlist item, eu tenho o ID da playlist e tenho outro campo aqui informativo só, e o ID da tabela playlist item, certo? Perceba que esse cara aqui, ele não tem uma FK definida, certo? O fato dele não ter uma FK, e tem gente que não gosta de usar a FK, mas ela é extremamente importante para que você tenha integridade nas suas consultas. Então, junto com uma FK, sempre tem um índice, certo? Porque quando você cria uma FK, automaticamente ele cria índice sobre esse campo aqui. Então, essa tabela aqui, ela já está populada, tanto a playlist quanto a playlist item. Se a gente observar aqui, ó, na parte de constraints e foreign keys, que são as chaves estrangeiras, não tem nada aqui, certo? Se eu observar a parte de índices também, eu tenho o índice no campo ID, que é a PK da tabela, e tenho o índice aqui no campo PAG, beleza? Então, os dois aqui têm estatística calculada, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha só. Vou fazer um select dessa forma aqui, ó. Select, pronto. Playlist. Pronto, ficou errado, ó. Playlist, certo? P. Vou juntar com join, certo? Seria join, inner join, a mesma coisa. Então, join. Playlist, item. Só arrumar aqui, playlist, item. Vou chamar de i, certo? On i.id playlist igual p.id. Beleza? Então aqui, ó, veja bem, eu tenho p.id, descrição, e vou fazer aqui, ó, uma contagem. Count i.id, certo? E aqui vai ser a quantidade de itens. Beleza? Vamos lá. Se eu colocar, faltou o group by aqui, né? Group by 1 e 2 para pegar a primeira e a segunda coluna. Veja bem, vou colocar um filtro aqui, ó, where p.id igual a 10, certo? Pegando uma playlist aleatória aqui, porque eu sei que tem mais de 900 playlists aqui dentro, olha só, certo? Então tem várias playlists aqui preenchidas. Então, eu estou fazendo a junção aqui, a utilização do join está dizendo que a junção entre as duas tabelas é obrigatória, certo? E estou colocando aqui que os campos de ligação são esses aqui, ó, o ID da playlist e o p.id. Então, se eu dou um Shift F9 aqui, ó, eu estou fazendo o filtro pelo campo ID, que é um campo indexado da tabela playlist. Ele me retornou apenas um registro da tabela playlist de forma agrupada, certo? E contou todas as variações de itens. 10 mil itens aqui. Se eu observar a performance, 9 milhões de registros aqui na tabela playlist item foram lidos, certo? Então, tá certo? Completamente errado, certo? Por que isso aqui acontece? Normalmente isso daqui é falha lá no início do projeto, na hora que você cria a estrutura dessa tabela, certo? Então, apesar de eu ter criado o campo da FK na tabela playlist item, o campo em si, né? Aqui, ó, o campo da chave estrangeira, ID playlist, certo? Mas eu não defini ela como FK. Já acabou com a minha performance, beleza? Então, aqui eu preciso sempre ter atenção de criar uma FK. É obrigatório ter uma FK? Não, você pode vir aqui e criar um índice na tabela
no campo ID Playlist que ele vai funcionar 100%, certo? Só que a FK, nesse caso, ela, além de criar o índice automaticamente, ou seja, você não precisa criar você por si só, ela, quando você cria uma FK, ele já cria o índice sozinho. Além dele fazer isso, ele te garante de que existe uma integridade entre as duas tabelas. Então, na hora que eu entro aqui no ID Playlist dessa tabela aqui, né, da Playlist Item, e dito um número que não existe aqui, ó, tipo, sei lá, 10.000, que eu sei que não existe esse número de playlist lá na tabela Playlist, eu tenho certeza de que a FK vai me barrar, certo? Então, ter a FK vai te ajudar muito em manter a integridade. Então, botão direito aqui, ó, vou vir Create FK, certo? Foreign Key. Aqui eu vou dizer qual é a tabela de origem, né? Que é a dona desses dados aqui. Vou colocar aqui, que é a Playlist, beleza? E ele já referencia aqui o campo ID. Lembrando que o campo ID lá na tabela Playlist precisa ser PK. Se ele não for PK, você não consegue fazer um relacionamento. Por quê? Porque FK é a chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É uma chave de outra tabela, certo? Então, quando eu falo assim, esse ID Playlist aqui, ó, ele é a chave de outra tabela. Então, você tem que identificar aqui, fazer o relacionamento com uma chave da outra tabela, certo? Por isso, é literalmente isso. Vou dar um OK aqui, ó. Ele está demorando um pouquinho porque ele vai validar se dentro da tabela Playlist Item existe algum ID de playlist que não está presente lá na tabela Playlist, certo? Assim que ele terminar de validar, já que são 9 milhões de dados, né, de registros, ele demora um pouquinho mesmo. Assim que ele terminar, ele já libera aqui, ó, o botão Close dizendo que já está pronto. Então, se não der nenhum erro, já está tudo pronto. Ele já fez a criação aqui. Beleza! Então, fiz a criação aqui do nosso ID de playlist. Agora, se eu executar essa mesma consulta aqui, ó, que antes tinha dado, agora já sumiu aqui, né? Mas antes tinha dado uma leitura de 9 milhões de registros na tabela Playlist Item, Shift F9, ele executa muito mais rápido, e além de executar muito mais rápido, olha só, levou 16 milissegundos, tá certo que esses dados já estavam em cache, certo? Mas levou 16 milissegundos para poder executar, fez a contagem aqui dos 10.000, e a parte de performance fez a leitura de apenas 10.000 registros na tabela Playlist Item. 10.000 para 9 milhões dá muita diferença, né? Então só aqui a gente ganha muita performance, só o fato de você ter o cuidado de ter FK aqui nas tabelas. Beleza?